Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre as prisões das zonas abissais, as prisões mentais. Nós vamos ter revelações importantes para vocês do mundo espiritual e do mundo físico também. Muita gente vive aí numa prisão mental e nem está sabendo. Você quer saber mais sobre isso? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom, pessoal, tudo que vai ser falado aqui hoje, na verdade, se baseia nas experiências de projeção astral que a gente tem feito durante muito tempo e também naquilo que os espíritos nos falam. Não quer dizer absolutamente nada que a gente tenha lido em livros ou qualquer coisa assim desse tipo. Se de repente vocês lerem alguma coisa que é parecido com o que vai ser dito hoje, é mera coincidência ou então significa de fato que aquele livro, aquele conteúdo que você leu está em conformidade com a verdade, está em conformidade com a realidade. Então veja bem, a primeira coisa que vamos falar é sobre as zonas abissais. As zonas abissais são regiões do astral inferior. Essas zonas abissais são infestadas de todo tipo de criatura e tem diversos níveis e existem diversos níveis e subníveis de situações, existem diversos tipos de níveis e subníveis conforme a frequência espiritual da entidade que vai parar no lugar desse. É claro que quando a gente fala de umbral, ou quando a gente fala na zona de malva, nós estamos falando numa zona de quase regeneração. Significa que o espírito passa lá por um tempo apenas para de repente ele confrontar com aquelas coisas do ego inferior. Sabe aquela coisa assim que de repente ele podia ter feito melhor, não fez, ou então deixou de fazer, e aí ele confronta com ele mesmo, ou então aquelas coisas que de repente ele fez, se arrepende. Tudo isso traz, na verdade, o espírito para essa frequência espiritual. Então ele fica lá por um tempo até o momento que ele tem a conscientização do eu, a conscientização daquilo que ele fez errado, a conscientização de que aquilo não é mais para ele. Naquele momento a frequência dele muda e os espíritos superiores podem se aproximar e levar aquele indivíduo então para uma zona de tratamento, uma zona mais elevada. No entanto, os espíritos que aqui, quando encarnados, que são espíritos de pessoas extremamente perigosas, extremamente letais para as pessoas, essas pessoas, esses tipos assim de serial killer, essas coisas desse tipo, esses seres eles são conduzidos exatamente para as zonas abissais. Os espíritos superiores, muitas vezes, dada a periculosidade daquele espírito, eles intervêm naquele espírito colocando ele num estado de letargia. Isso significa o quê? Que eles aprisionam a mente do espírito. Fica no estado letárgico, é transferido para as zonas abissais e lá ele é acorrentado. O espírito ele pode se libertar daquilo? Pode. Ele pode se libertar desde que de repente, os comparsas dele, ou então as pessoas que estão aqui na Terra, começam a fazer uma grande vibração espiritual por ele, então ele pode ser libertado sim daquela zona. Só que muitas vezes é difícil que isso aí ocorra. A maioria das vezes eles ficam por lá mesmo. Eles não conseguem ter acesso aqui ao plano físico. Já em vida, já aprontaram tantos que logo depois de mortos eles não iriam querer esse ser aqui na Terra aprontando ainda mais. Existe outro tipo de prisão mental também, que é aquele cético que não acredita em nada. Ele não acredita em vida após a morte, ele acha que tudo termina, de repente, com a morte. Esses espíritos, eles entram no estado de letargia também. E eles ficam dormindo. Inclusive, são transferidos para zonas de tratamento, mas enquanto eles acreditam que não existe vida depois da morte, e que eles estão no estado letárgico, que não existe mais nada, eles permanecerão adormecidos. É muito interessante isso. Quando de repente eles acordam ou eles despertam, eles sentem a vontade de despertar,
aí eles vão despertar para a realidade do mundo espiritual. Até lá, eles permanecem nesse estado de letargia. Isso faz parte também do processo evolutivo. Existem também outras classes de seres, por exemplo, como Hitler, né, Mussolini, essas pessoas assim extremamente malignas que viveram aqui na Terra, ditadores, pessoas perigosas que levaram à morte milhões e milhões de pessoas. Esses seres, eles são transferidos para zonas tão pesadas, tão densas, que dificilmente um espírito normal consegue se projetar até esse local. Mas só para vocês terem ideia como é que funciona esse mecanismo astral, por exemplo, os nazis, eles estão num local, lá no astral. Todos aqueles lá que foram lá bandearam para o outro lado, foram para as trevas, para as zonas abissais. Os espíritos superiores construíram uma falsa Alemanha lá, uma falsa cidade alemã, uma falsa cidade de Berlim, por exemplo, e eles ficam lá enclausurados naquele lugar, como se eles estivessem em guerra. Alguns deles sabem que já estão desencarnados, já sacaram que eles estão desencarnados. Então eles começam a fazer planos para voltar aqui para a Terra, para fazer alguma coisa, né, de repente, refazer, de repente, o que eles começaram, enfim, coisas desse tipo. Mas eles ficam por lá. E ficam por um tempo indeterminado. Inclusive aqueles espíritos que estavam presos a eles, que admiravam eles e tudo mais, também vão para essas regiões, vão ser escravos aí desses seres. Então, para vocês verem que no astral tem locais para todos os gostos e todos os tipos. Esses seres aí do astral, o mais interessante é que eles ficam numa conspiração. Eles querem entender o que está acontecendo aqui para eles poderem voltar. Eles querem buscar um caminho, um método. Só que os espíritos superiores não permitem que isso aconteça. E não permitem que eles saiam daquele sítio espiritual em que eles se encontram. A densidade energética aprisiona eles nesse local. É por isso que esses seres não são vistos assim por aí, exatamente porque eles estão aprisionados. Existe todo um cuidado no astral, vocês não pensam que tudo é assim, a obra do acaso, ao comando do Léo, não é nada disso. Tudo tem uma organização. Mesmo no astral inferior, existem seres que trabalham para a luz, apesar de ainda serem trevosos, e que auxiliam os espíritos iluminados, isso ajuda na evolução deles, para conter esses seres que são extremamente perigosos. São tipo assim, carcereiros que ficam lá cuidando desses seres. Então são as prisões abissais. E existem muitas prisões abissais. Aquelas pessoas que cometem atos de maldade extrema vão para lá. Aquelas pessoas que não cheiram, não fedem, não fizeram grande coisa aqui e tal, e não tem perigo nenhum. Mas as pessoas terríveis, malignas, vão ser enclausuradas nas zonas abissais. Sempre é assim. Sempre vai ser desta maneira, para que se evite que um espírito trevoso de tal magnitude possa estar aqui na Terra causando mais mal do que ele já causou enquanto estava vivo. Então é um detalhe bastante importante. A mesma coisa, esses seres aí, como Hitler, os nazis, essas coisas assim, ficam lá também nessa zona abissal, circunscrito a um sítio. E existe então, pessoal, diversos tipos de prisão mental. E existe a prisão mental também dos encarnados. Por exemplo, quando a pessoa está obsediada muito tempo, ela entra numa espécie de uma prisão mental porque ela não consegue se libertar daquele jugo da entidade que está atacando ela. Então ela fica por tempos, vamos dizer que ela não entende a espiritualidade e não entende o que está acontecendo com ela, ela entra também numa espécie de prisão mental. Ou seja, o espírito obsessor ou o espírito trevoso aprisiona a mente dela, criando uma falsa ilusão de alguma coisa que não existe, ou criando uma falsa ilusão de que ele vai colher benesses, que vai ter alguma coisa, quando eles estão usando a pessoa e cada vez mais afundando a pessoa, né, para poder exatamente sugar a sua energia vital. Então vocês estão vendo aí que o plano astral, o mundo astral,
ele tem todo um sentido, ele tem todo um significado. Não tem nada que escapa a uma hierarquia, a uma organização. As prisões, tanto as prisões mentais que eles impõem para determinados espíritos, como as prisões também das zonas abissais, elas existem de fato e nos dão pelo menos uma certa segurança com relação a esses seres extremamente trevosos e poderiam estar voltando aqui para a Terra e nos atacando. Há muitos trabalhos que nós realizamos quando a gente percebe que a gente está se defrontando com um ser de extrema magnitude, de um ser terrível de extrema magnitude, então a gente solicita aos espíritos de luz, aos espíritos iluminados, né, aos protetores, aos guardiões, que acorrentem esse ser e levem esse ser para as zonas abissais. Veja bem, quando isso acontece, é muito normal também que a pessoa, às vezes que está muito tempo assim, afligida por aquele problema, dela de repente nem acreditar que ela já está bem. Ela acha que ela continua ainda com algum problema, porque por um período fica meio esquisito, né? Ela está sendo atacada, daqui a pouco mudou, ela não está mais sentindo nada. E o que acontece nesse caso, então? Ela cria uma ilusão de que ela está sendo atacada. É a prisão mental que o espírito impôs para ela e que ela continua naquela prisão. Então o que a gente faz? A gente vai despertando a pessoa. A gente vai acordando a pessoa para a realidade de que não existe mais nada. Não existe mais nada atacando a pessoa. Então, você vê, é um negócio extremamente delicado você lidar com toda essa espiritualidade e com o mundo astral, porque você se defronta com todo tipo de ser, né? Então a gente também cumpre esse papel, os médiuns que trabalham, né, para o bem, os guerreiros da luz, também de aprisionar seres que a gente percebe que são incapazes de fazer o bem, seres incapazes são seres incapazes de regeneração, pelo menos por um bom tempo. Então esses seres são de fato aprisionados. Eles são aprisionados e dali um tempo, né, os espíritos voltam lá, vão vendo como ele está e aos pouquinhos vão soltando, vão dando corda para ver se o espírito se regenera, se ele aprende a lição. Enquanto ele não aprende, lá ele ficará acorrentado, com certeza absoluta. Tá certo então, pessoal? Bom, eu espero que eu consegui dar uma luz, pelo menos para vocês, nessa questão de prisão mental e prisão das zonas abissais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem não estiver recebendo notificação, siga-nos no Twitter, tá aí do lado. É só seguir, tá? E estamos juntos, tá ok, pessoal? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!